Alô? Alô? Estamos no ar, mais uma vez, o programa Pulando a Cerca, uma produção coletiva. Pois é, o Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, não tem censura, exatamente como a vida. Pulando a Cerca, o apresentador sou eu, Daniel Sultoriansky. E Pulando a Cerca é o seguinte, sexta-feira é dia de pular a cerca. Pular a cerca não é exatamente uma sacanagem, é uma superação. Isso que esse país tem pulado a cerca há 512 anos, pulando a cerca contra a sacanagem, contra a corrupção. Aí sim, pulando a cerca, cobriu de lona é circo, descobriu é pulando a cerca. E pulando a cerca é um pequeno programa, mas uma grande bandeira. Aqui pode-se falar o que quiser, não tem a menor censura. Tanto lá como cá, qualquer coisa, o canal universitário é um canal de experimentação. Esse canal pertence à população brasileira e, portanto, pode e deve falar o que quiser. Pulando a Cerca tem um apresentador, parece que eu sou pulando a cerca. Eu tive um AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil, e continuo no ar. Eu sou o único apresentador do mundo que teve AVC e continuo no ar com o maior prazer. E com o maior prazer é uma tesão. Olha só, a produção coletiva, todo mundo participa. O Bira, o Pipil, o Zara, todo mundo participa. O programa hoje, 11 horas a 11h45, repete hoje, 9h15 da noite, ou pela internet no mundo inteiro. www.uniteve.uff.br. Bom, já falei bastante. É quase véspera do carnaval. Olha só, então vamos chamar mais uma vez um convidado, que todos são convidados Pulando a Cerca, um convidado especial. O saradíssimo, o tesudíssimo, o cultíssimo, o arquitetíssimo e o belíssimo, tesudíssimo, é um arquiteto. Vem aqui pular a cerca, vem cá pular a cerca. Devagar, pula a cerca, pulou e sentou. Olha só, vou apresentar o arquiteto Luiz Zorraquino. Coloca o microfone perto da boca, não esquece. Luiz, você fez xixi? Fez xixi? Já fiz. Então, fez xixi é bom. A primeira pergunta é: fez xixi? É normal fazer xixi, aí fica livre. Então, Luiz Zorraquino. Luiz, qual é a tua idade? Olha, eu tenho 59 anos. Só? Só? Bom, é um garoto. A mesma coisa que você, os mais jovens da nossa idade, não?
Fala pra ele. eu tenho 95, você é um garoto. Tá bom. 59 nasceu ontem. Luiz Zorraquino, você nasceu aonde? Eu sou espanhol. Nasci em Burgos, é uma cidadezinha do norte da Espanha, mas passei bastante tempo também na capital, em Madrid, quando fui a estudar arquitetura. E o Zorraquino, como é que foi a tua infância em Burgos? Olha, eu estou orgulhoso de ter tido uma família camponesa. Os meus pais moravam num vilarejo na roça. Vida que eu compartilhei com eles até migrar para a cidade de Burgos. Era a época em que a agricultura começava a ser mecanizada e as indústrias começaram também a aparecer nas bordas das cidades. Os meus pais tiveram que ir para lá e eu sou a primeira geração urbana de uma família camponesa. Mas assim mesmo, como é que foi a tua infância, né, nessa transição? Olha, a minha infância... Você jogava muita bola? Não, naquela época, você sabe, a criança brinca com todo, mas naquela época que se podia brincar na rua, ainda se podia brincar na rua, fazíamos de tudo, não? Mas tendo em conta que lá na minha terra faz muito frio. No inverno sempre a temperaturas abaixo de 0 graus, mas a gente sempre ia de shortinhos, estávamos adaptados, não, àquele clima forte. E na adolescência, hein, Zorraquino? Você era... A adolescência, eu acho que foi uma etapa onde o tema da escola, do colégio, marcou muito a minha existência. Também as amistades e o esporte. Fui uma pessoa que pratiquei praticamente todo tipo de esportes, não? Dedicávamos muito tempo a isso. E, claro, também a namorar com as meninas, não? Ah, sim. Você, bom, olha só, Zorraquino, qual foi o menor momento que você viveu na tua adolescência? Menor momento? Olha, eu acho que possivelmente o melhor momento da minha adolescência foi quando decidi que poderia sair da minha terra, conhecer outros horizontes, precisamente para estudar. Na minha terra não existiam universidades. Naquela época, quem queria estudar, quem a família tinha as possibilidades econômicas para que o filho pudesse continuar os estudos, era um privilégio. E eu tive esse privilégio de poder sair daquela cidadezinha provinciana e ir conhecer outros mundos em Madrid, na capital, para estudar arquitetura. E o pior momento, hein? Teve? Não lembro o pior momento. Não lembro o pior momento. Eu acho que a vida me deu esse privilégio de não ter, pelo menos naquela época que você pergunta, da minha juventude, momentos ruins, que eu possa lembrar agora. Então vamos lá. Você, a família se deslocou para Madrid. Você começou a viver lá. E disse que ia fazer a faculdade de arquitetura. A arquitetura entrou em você ou você entrou na arquitetura? Eu entrei na arquitetura. Na época que eu comecei a estudar, eu não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu sabia que eu gostava de estudar, eu sabia que eu gostava de desenhar, mas não tinha certeza. Aí uma série de circunstâncias me obrigaram a me conduziram para entrar em arquitetura. Depois já adorei. A verdade é que eu sou uma pessoa que me adapto bastante bem a qualquer tema relacionado com estudo, com investigação. Sempre adorei isso, sempre fui uma pessoa que cumpriu, não? Dentro do tema dos estudos. E aí entrei na faculdade de arquitetura e comecei a formar-me profissionalmente como arquiteto. E esse desenvolvimento dentro da arquitetura
foi um caminho. E qual foi esse caminho? Formou um caminho. O caminho se vai formando, o caminho se faz a caminhar, não? Então, na medida que você vai profundizando nos conhecimentos técnicos da profissão, você vai convertendo-se em um arquiteto solvente que profissionalmente possa fazer um trabalho que socialmente seja reconhecido, que socialmente também seja útil para a sociedade. Mas eu também reivindico a vinculação não somente do tema profissional como arquitetos, sino de entender o que é a nossa profissão dentro da sociedade e da problemática da sociedade na que moramos e, evidentemente, mais especificamente, os problemas relacionados com o hábitat e com a moradia, não? O Carlinho, mostra ele fazendo, olha só, é um artista, né? É um artista da Câmara. Tem que mostrar, tem que valorizar. Legal. Conseguiu mostrar, Carlinho? Olha só, olha que beleza. É uma poesia. Olha só, Zorgatino, cara, a gente está conversando para colocar o desenvolvimento da pessoa do Zorgatino. E começou a se tornar arquiteto. Eu convidei o Zorratino hoje, aqui no programa, ele tem uma visão diferenciada, não é especial, mas diferenciada na questão da arquitetura. Ele sempre falou uma arquitetura ecológica. Isso é uma coisa especial, ainda mais por um país tropical como o Brasil. O Zorratino fala para a gente, o espectador, o que é essa arquitetura ecológica. Bom, a arquitetura ecológica, medioambiental, bioclimática, como hoje se fala nos médios profissionais, é uma história que vem de longe, não somente é diríamos, uma proposta de trabalho dentro especificamente da arquitetura ou da construção que já foi aplicada faz muito tempo e, como vamos a ver, fundamentalmente pelos setores populares. Mas a arquitetura ecológica, bioclimática, o que intenta fundamentalmente é aproveitar as condições naturais do lugar, do território onde se está fazendo dita arquitetura, dita construção, no sentido de aproveitar as condições naturais do clima que são favoráveis e no sentido de poder se proteger das condições do clima que são adversas. Isso quer dizer que a arquitetura ecológica não é um tema exclusivamente de países tropicales, é um tema de qualquer hábitat, de qualquer território que podamos encontrar no nosso planeta Terra, na casa comum do planeta Terra. Luiz, você teve uma longa trajetória para formular esse conceito, não é? Você falou que nasceu na Espanha e hoje está no Brasil. Mas o caminho foi Espanha-Brasil? Não entendi. O caminho que você percorreu, sim, foi da Espanha para o Brasil ou não? Não foi assim, não. Então, uma longa trajetória. Bom, mais ou menos, porque eu trabalhei bastante fora da minha terra. Precisamente pelo comentário que fazia anteriormente, que sempre intentei vincular o tema profissional com o tema social. A gente criou uma ONG lá na Espanha que colaboramos fundamentalmente com Cuba durante praticamente 10 anos.
Eu traballei moito en Cuba, traballamos nas políticas de moradía popular do goberno cubano na época. Traballei tamén en outros países como Perú, Venezuela, Mozambique, en estancias máis curtas. E finalmente, faz 15 anos, viñe para cá, para Brasil. Entón, a experiencia que eu teño é fundamentalmente latinoamericana. É uma experiência completa, de Cuba até aqui, Venezuela, assim foi. Mas estou falando contexto onde eu desenvolvo o meu traballo, o contexto de Latinoamérica, que é un territorio bastante homogéneo desde o punto de vista da historia deste país e desde o punto de vista tamén de lo que estábamos falando das condicións específicas da arquitectura ecológica nos países que se sitúan para o norte e para o sur do Ecuador, ¿no? Más dentro dos trópicos, desa arquitectura que você chamaba tropical, ¿no? Bueno, arquitetura tropical. Luiz, você lidou então com moradias populares. E como é que você viu nesse contexto latino-americano a questão da moradia popular? Como é que você sentiu, viu e participou também? O que é uma moradia popular? Olha, eu acho que o contexto latino-americano pode se aproximar muito ao contexto mundial, ao contexto do planeta Terra. Latinoamérica, como país dependente, sempre tive umas condições de vida, em geral, precárias, porque diríamos que as elites e os poderes políticos de cada uma das épocas, incluso após da independência nacional, sempre foram unas elites vinculadas con os antiguos exploradores e foron países donde esa independencia política no se reflectía en una independencia económica, en una posibilidad de falar que os recursos que existían en el país fosen para os ciudadanos do país e as condições de pobreza sempre estiveron presentes. Es un tema que non só acontece en Latinoamérica, es un tema que hoxe en día acontece no planeta Terra todo. Ten un libro por aí de un intelectual americano que se llama así, Planeta Favela, y efectivamente vivimos en un planeta favela, donde prácticamente o 80% da populación do planeta Terra vive en condiciones de pobreza e de miseria. Contexto latinoamericano es bastante similar a eso porque Latinoamérica formó parte de esos países dependientes. Y esas cifras que yo estaba hablando en Latinoamérica, posiblemente con porcentajes un poquinho inferiores, continúan existindo. De fato, hoje en día, a produción de moradía en Latinoamérica, perto de 70% da produción de moradía, sigue siendo moradía popular, sigue siendo autoconstrucción, sigue siendo arquitectura, moradía construída con materiais e tecnologías de baixo custo, normalmente vinculadas tamén á ocupación dos terrenos. Continúa producíndose hoxe a solución do problema da moradía en Latinoamérica mediante a ocupación, a invasión dos terrenos. O sea que a moradía popular forma parte indisoluble de todos os países latinoamericanos. Poucos foran os gobernos que fixeron políticas públicas a favor desas cámaras populares. Normalmente, a moradía sempre estive relacionada con clases medias ou a elite dos países, aqueles que poden pagar un produto que precisa de unha serie de componentes, como es el suelo, como es la construcción de cierta cualidade, que es caro e que o poder adquisitivo de esas persoas les permite poder comprar una moradía dentro del mercado, ¿no? Del mercado del sector inmobiliario, que por cierto es uno de los mercados más especulativos. Si se puede falar dese tema, falaremos, ¿no? Mas sempre o povo tive que resolver as súas necesidades de moradía e, salvo situaciones excepcionales, os gobernos esqueceron
dos problemas, dos grandes déficits de moradia. O Luiz, no contexto latino-americano, os governos não se esqueceram do problema da moradia. Ele investiu no capitalismo, no lucro, na baixa qualidade, na deficiência, da degradação da população. É uma forma total de dominação. Então, tudo isso parece que foi esquecido, mas não foi, na minha visão. Tudo tem um contexto. Compra um terreno lá muito longe, valoriza para fazer uma casa popular, ou casa populares, e a grande empresa sempre ganha, a população fica marginalizada, sem nenhum recurso, é a periferia. E a periferia se separa da elite. A elite mora na Zona Sul, a periferia mora lá embaixo, onde tem tragédia, chuva, degradação, cai tudo, morte, uma coisa terrível. Isso sempre aconteceu. A periferia fica em torno e a Zona Sul vive com riqueza. Isso aconteceu há 512 anos. Não foi muito diferente aqui ou na América Latina. É um grande, Luiz, problema social. O egoísmo, o capitalismo que visa do lucro, da sacanagem, da degradação, que quer fazer sempre essa colonização. E os países latino-americanos estão em tese colonizados. O papel do colonizador é colonizar. Nosso papel não é deixar colonizar. E aí entra a primeira coisa da vida, o próprio viver e morar. E alguém que vive mal, mora mal, se degrada totalmente. Mora mal, longe, não tem infraestrutura, escola, posto de saúde, ônibus, transporte. E o cara chega doente. Quando ele chega na Zona Sul, ele parece uma pessoa doente. E vive mal, mora mal. E essa colocação que vocês fez da casa popular tem que ser legal, bonita, não é uma porcaria, não é uma coisa ridícula, feia, degradada, parece um galinheiro. Casa popular é outra coisa, não é isso. É uma verdadeira esculhambação. E exatamente por isso a gente, desse programa, sempre fala pulando a cerca. Tem que pular a cerca, sim, por cima, por baixo, pelo meio, porque a gente vê o outro lado. Casa popular não é porcaria, não é pombal, ou galinheiro, ou chiqueiro. Vive lá pessoas com toda distinção, com toda vida. E isso muda qualquer país, qualquer Latinoamérica. Essa grande revolução, espero que aconteça, está acontecendo, ou vai acontecer. Não tem, o tempo pode passar, mas isso certamente vai acontecer, na hora certa. E eu acho que isso está avançando. Qual é a tua opinião?
Eu acho que estamos en este momento nos enfrentando a unha situación en que temos tantos pepinos en todos os lugares do planeta Terra nestes momentos, que efectivamente posiblemente estamos na hora de repensar cuál es este modelo de sociedade en el que estamos vivendo, que hoxe en día non solamente nos pobres non desheredados do sur, que históricamente sufriron as consecuencias, agora tamén no norte, na miña terra, na España, na Europa, os indignados protestan porque eles están agora virando clases descendentes. O sea, clase media que pode virar pobre, e moitas están virando pobres já, por falta de traballo, por falta de políticas públicas que cada vez están acabando con el famoso estado de bienestar que se disfrutaba lá, y cada vez están dedicando más dinero para resolver la crisis financiera de los bancos, los que yo acho que son los verdaderos donos da economía mundo, y los que están impondo unas condiciones de vida tanto aos habitantes do norte como aos do sur en estos momentos. Yo acho que es una crisis no solamente financiera, una crisis energética, una crisis alimentaria, una crisis ecológica. Hoy en día se fala de todas estas crisis como separadas, mas yo acho que es una crisis que, sumando todo eso, da un cuadro de crisis civilizatoria. Es una crisis de una civilización que se creó, que se desenvolvió, donde la predominancia es el tema del individualismo, cada uno resuelve los temas individualmente. Parece ser que no formamos parte de una comunidad, de una sociedad, donde más que ciudadanos somos consumidores y nos tenemos que dedicar fundamentalmente a consumir, donde los valores en los que se acredita es el egoísmo, la insolidaridad, la competición. En definitiva, quizás lo más significativo de esa civilización en crisis que estamos hablando sea o Deus dinheiro, ¿no? Todo viró dinheiro. Y yo acho que sí, está na hora de dar una virada, y hoy en día tenemos condiciones para que, a través de los nuevos canales de comunicación, a través de la toma de conciencia que cada vez es más profunda, das persoas dos diferentes lugares hoy en día do planeta Terra, ser conscientes que estamos enfrentando problemas comuns, non son problemas individuais, aínda que fosen individuais, son iguais para todos nós, e especialmente nun momento en que esa elite está afectando a unha inmensa quantidade de populación do planeta Terra. Como decía, non solamente os históricos desheredados dos países colonizados dependentes, e agora tamén as clases medias dos países desenvolvidos. Ô Zé, ô Luiz, você colocou o individualismo, o oligorismo, e foi o modelo que o capitalismo desenvolveu. E o capitalismo moderno inventou, nessa década, a total desregulação. Quando se desregula tudo, vale tudo. Aí inventou. E quem inventou foi a grande universidade americana, a desregulação total de tudo. Economia, política, vale tudo. E aí o lucro sempre vai para o mesmo lugar, o dono do capital. Ele bagunça tudo, destrói tudo, desregula tudo e fica com lucro. Isso está acontecendo na nossa frente. Qual é o país hoje que não está alguma coisa ou muita coisa desregulada? Tem os Estados Unidos, a América Latina, a Europa, a Grécia, a Espanha, a Islândia, e assim vai. Tudo parece uma desregulação total. Isso foi por acaso?
Eu acho que nada disso foi por acaso. Essa desregulação mundial é para acontecer alguma coisa. E nada disso foi por acaso, tudo é planejado. É colocar o mundo, o planeta, dentro do liquidificador. O liquidificador, que cada vez enlouquece mais. E é só com a economia, com a indústria, nada disso. Um planeta que 70% vive mal de favela, um planeta que pode alimentar 100% das pessoas, mas por interesse alimenta menos da metade, mais da metade morre de fome. Tem que haver alguma coisa de trás disso. Então, para combater isso, só pulando a cerca. Pulando a cerca. Aliás, eu pergunto, a gente tem alguma coisa para perder? Nada. Só perde. Então, pular a cerca é uma grande revolução. Revolução significa retornar a evoluir. Parou a evolução. Eu acho que o homem está parando a sua evolução. Tem a tecnologia, legal, mas o homem em si está parando a sua evolução. Eu posso ser radical? Talvez, mas a nossa civilização hoje é consumo em informática e indústria. Mas o homem em si está evoluindo. O que você acha disso? Ou é muita loucura na minha cabeça? Não, eu acho que o que falava antes, qualquer pode pensar nos pepinos que temos que resolver cotidianamente, ¿no? Evidentemente quien está situado en una posición más privilegiada desde el punto de vista de ter trabalho, de ter una renda, fundamentalmente esa élite que estamos falando e as clases medias que acompañan todo ese modelo social. En definitiva, tenemos que pensar que vivimos en una sociedad enferma, que produce enfermos. No hospício? No sé, algo parecido. Manicômio? Que é difícil encontrar una persona sana físicamente, intelectualmente, afectivamente nesta sociedade enferma. Então, os dados do manicômio, no hospício. Efectivamente. Temos que, evidentemente, vamos ter que pular a cerca, porque jamais existiu, não só falar de Brasil, podes falar de qualquer país, podes falar de meu país, jamais existiu uma mais desequilibrada e desigual reparto da riqueza. O sea, o que esa elite que está no poder ganha com a especulação financeira, ou acha que ganha, não, criando dinheiro virtual, é alucinante, não? E de outro lado, vocês sabem que não tem para comer, que não tem para as coisas básicas da vida. Então, evidentemente, é um modelo social que favorece a essa elite. E é uma elite que todo mundo sabe que hoje em dia que é o poder na sombra. Eles utilizam os políticos que o povo elige através da publicidade, da mídia, dos meios de comunicação, que também são do poder, para poder manter essa situação. É certo. Então, eu acho que só a toma de consciência, as possibilidades que hoje em dia temos através dos novos meios de comunicação alternativos, entre aspas, fundamentalmente as possibilidades que está abrindo a internet. E eu acho que, como falava, dar importância na vida a outros valores diametralmente opostos ao que esta sociedade nos pretende vender como os melhores valores individuais e sociais, que essa afetividade, que essa solidariedade, que é pensar que só em coletivo e organizado vamos poder pular a cerca.
Pois é, ô Luiz, essa sociedade enferma que você colocou, a sociedade do hospício, isso, na minha visão, é uma involução. Faltou o afeto, o amor, o carinho, até o desempenho, a cordialidade, tudo mais. Mas essa sociedade que nós vivemos hoje, nesse coisa mundial, essa desregulação mundial, uma sociedade que não vive, apenas sobrevive. É uma questão de sobrevivência. E quanto mais forçar a barra para a sobrevivência, a elite domina mais ainda. Uma questão de chicote, poder, a dominação. Dominação pela dor, pela doença, pela sobrevivência com o mínimo, e consegue dominar. Na história do homem, cada vez mais, as elites foram uma forma de dominação, e hoje, com a informática, a indústria, etc., consegue isso, fazer essa chicote, essa dominação, essa forma terrível de sobreviver. Parece um campo de concentração, onde a população mundial sobrevive e poucos vivem. Isso tem que mudar. Eu acho que falar isso, a mídia comercial nunca fala. A mídia comercial vive disso. E eu acho que um pequeno programa, uma grande bandeira, o Pulando a Cerca, tem espaço para falar. Seja com 10, com 1000 pessoas assistindo, não interessa. Tem um espaço para falar. E a universidade é o local adequado para se colocar e falar isso. Pode ter concordância, não ter concordância, mas é o espaço adequado. Como você colocaria isso? Olha, você está falando da universidade, neste caso de uma universidade pública, a UFI, e efectivamente o papel que tem a universidade, hoje em dia é também uma universidade que está diretamente direcionada, fundamentalmente, para essa elite e essas, diríamos, classes económicas mais favorecidas, classes médias fundamentalmente. Isso significa que a elite forma também os jovens que vão continuar defendendo de alguma maneira essa elite. Falta na universidade, evidentemente, essa componente de lo popular, tanto pelos poucos alunos dessas camadas sociais que podem aceder, como pelo fato de que uma universidade realmente inserida de uma dada sociedade, de um dado país, deveria de ser uma universidade que pensasse, que traballasse para resolver os problemas colectivos, os problemas sociales que esa sociedade enfrenta. E, pelo contrario, hoxe sabemos que, como tantos servicios públicos que se privatizan, as universidades, incluso las públicas, están sendo tamén privatizadas e dedicándose fundamentalmente a investigar e a traballar con as empresas que financian esas investigações. O sea, quem trabalha para patrão tem que cumprir as condições que marca o patrão. Ô Luiz, vamos voltar à arquitetura ecológica. Eu penso que a arquitetura ecológica
é uma arquitetura do homem, uma arquitetura pela liberdade, pelo desenvolvimento, pelo coletivo. Então, essa arquitetura ecológica faz parte da cabeça do homem. A arquitetura é uma forma de colocar isso metaforicamente. O homem tem que ter a sua liberdade, o seu desenvolvimento, a sua escolha. Não é vivendo num pardal, um galinheiro, nem no chiqueiro que vai ser feliz. A arquitetura ecológica pressupõe liberdade, justiça, memória, justiça, verdade. E, no final, pressupõe afeto e amor. Sem isso, não existe. Mas o modelo que a gente vive, capitalista, é exatamente ao contrário disso. É uma grande guerra, contradição. Eu pergunto, que lado que nós estamos? Que lado que nós estamos? Bom, eu pelo menos tenho muito claro de que sou um profissional que tive o privilégio de a sociedade dar-me essa formação de arquiteto e eu, de algum jeito, tenho que devolver o que a sociedade me deu e tenho que devolver para tentar resolver os problemas sociais nessa sociedade onde estou morando. Não importa o país, não importa o lugar, não? Essa é a minha consciência como humano antes que como arquiteto e que intento incorporar ao meu trabalho profissional. Evidentemente, eu comentava que a arquitetura ou a construção em geral, não? Que ecológica, forma parte das práticas mais corriqueiras que os humanos sempre fizemos durante a nossa existência. Desde quando éramos macacos até hoje em dia. Os macacos moravam nas árvores, depois tiveram que descer e o homem aos poucos foi morando nas covas, nas palafitas, intentando preservar-se de tantas inclemências climáticas, de tantos animais que poderiam comer a ele, tudo isso que todos sabemos, não? E foi acumulando experiencias durante miles e miles de anos, acumulando as melhores experiencias que permitiram que diferentes civilizações em diferentes lugares, em diferentes climas do planeta Terra, fossem dando as soluções das construções que eles utilizavam como moradia ou que utilizavam para outros usos, que permitissem que permitissem aos seres humanos, às famílias, morar nas melhores condições possíveis, melhor comodidade, e ao mesmo tempo que falávamos, a arquitetura ecológica intenta adaptar-se às condições climáticas do lugar. Tem sempre o final. Então vamos terminar cantando. 1, 2, 3, pulando na cerca com vocês. 1, 2, 3, pulando na cerca com vocês. A arquitetura ecológica é de liberdade. Acabou.